superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta quinta-feira, dia 13 de fevereiro, vamos rezar juntos o Evangelho de São Marcos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este evangelho, ele nos mostra Jesus como o Filho de Deus, que como homem precisou crescer, precisou aprender, precisou se tornar cada vez mais maduro. Nós sabemos que Jesus nasceu como uma criança, e como uma criança, ele não sabia comer, ele não sabia falar, ele não sabia realizar milagres, prodígios, portentos. Ele foi aprendendo aos poucos, com Maria, com José, foi aprendendo sobre a fé, foi aprendendo sobre a tradição, foi aprendendo a rezar, foi aprendendo as coisas próprias da vida. E quando Jesus começa a sua missão, o primeiro impulso, o primeiro facho de luz, de sabedoria, era que ele devia resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. A missão de Jesus primeiro era essa, mas conforme a missão foi desenvolvendo, Jesus foi indo atrás dos judeus, dos remanescentes, ele percebeu uma resistência muito grande do coração daquelas pessoas. Jesus percebeu que aqueles para os quais ele havia vindo não queriam. Em comparação, os outros, os pagãos, aqueles que não criam no Deus de Israel, eles estavam abertos, sedentos, querendo o amor, a presença, o amparo de Deus. E é aí que nós entendemos o Evangelho de hoje. Nós talvez assustamos com as palavras de Jesus, porque realmente Jesus não veio para os pagãos. Jesus, o conhecimento que ele tinha até então é que ele veio para os judeus. E quando eu tenho uma meta, minha meta é chegar até lá. Se eu vou me desviando dos caminhos, eu nunca vou chegar. Então Jesus, ele tinha certo, minha meta é essa. E para eu cumprir minha missão, eu tenho que ir até lá. Mas nesse meio do caminho, Jesus percebeu que enquanto ele estava ali, batendo a cabeça para falar com os judeus, para tentar resgatar aqueles que estavam perdidos e não queriam ouvir, os pagãos estavam sedentos, ansiosos e tinham muito mais fé do que aqueles aos quais a mensagem era enviada. Aí Jesus, diante da fé, diante do testemunho de fé daquela mulher, Jesus realiza um milagre. Por isso, irmãos,
assim como Jesus é para nós o caminho, a verdade e a vida, nós devemos entender que nós não estamos prontos. Se eu acho que está tudo certo, é porque está tudo errado. Nós, no caminho da fé, no caminho da vida, nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo dia após dia. E para isso temos que ter atenção, temos que ter um coração dócil, maleável, para deixar Deus nos conduzir, para deixar Deus nos moldar. Vamos então fechar os nossos olhos e pedir a Deus essa graça, de assim como Jesus soube a humildade de crescer em sabedoria, estatura e graça diante de vós, que também nós saibamos, com humildade, nos deixar conduzir, nos deixar ensinar, deixar que as nossas certezas sejam destruídas para que a Tua verdade reine em nossos corações. Ó Senhor, hoje nós estamos aqui em Tua presença e pedimos a mesma fé, a mesma ousadia daquela mulher, que mesmo diante da dificuldade de Te encontrar, soube perseverar. Perseverou na oração, perseverou na fé. E que nós também saibamos, Senhor, sermos humildes, para com o coração atento, dócil, aberto, entender e compreender tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer e ensinar. Que a Tua verdade brilhe sempre diante dos nossos olhos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.